Item B. Apesar da mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para residência no país. É o nosso item correto, o item B, né? Mas vamos ler o resto, que é para vocês entenderem como é que ele coloca para poder pegar vocês. Ó. Item C. A lei brasileira, que trata do refúgio, prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou filha venha a ser considerados refugiados. Mas, a história do mais, a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. Então, a condição, ela é sine qua non, é automática, tá? Ele é refugiado, tá aqui, ascendente, descendente ou cônjuge, automaticamente. É incondicional. Né? Incondicionado, ou seja, outros membros da família que têm a condição. E qual é a condição? Dependência econômica. Item D. Para que a mãe possa vir no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente dele ou dela. Eu vou nem ler o resto, né? Porque aqui, se fossem outros parentes, estaria correto. Então, aqui é o item B de bola. Professor, os efeitos da condição de refugiado são extensivos para a família. Para a família, só que tem justamente essa separação no artigo 2º. Ascendente, descendente e cônjuge, diretamente, automaticamente, né? Outros parentes têm que provar o vínculo econômico, tá bom? Pronto, acabei a história do refugiado e agora eu vou entrar no sistema regional. Meu Deus do céu, hoje eu não vou nem tirar intervalo. 9h58. Sistema Regional de Proteção a Direitos Humanos, uma das matérias que é mais cobrada na nossa prova de Direitos Humanos. E aqui, como eu já disse para vocês no início, existem 3 sistemas regionais: africano, europeu e o interamericano, que é o nosso, certo? Aqui, o interamericano, ele nasceu com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, de 1948. Ela cai muito na prova, professora? Não, ela não cai muito na prova, porque quem cai bastante na nossa prova se chama Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Isso aqui na prova é a mesma coisa que o quê? Por favor. Eu tenho certeza que você de casa sabe. Isso aqui é a mesma coisa que Pacto São José da Costa Rica, tá? Então, bingo, a questãozinha, normalmente, pode trazer para você não o Pacto São José da Costa Rica, porque a FGV sabe que você conhece esse nomezinho. Ela traz assim, ó, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e tá falando da mesma coisa, tá? A gente chama de Pacto São José da Costa Rica porque foi lá onde foi assinado, tá? E onde fica a sede da nossa corte. Esta convenção foi assinada pelos países em 1969, mas a gente aprendeu que a assinatura e nada vale, né? Não vincula juridicamente. Portanto, ela entrou em vigor em 1978, quando ela atingiu o número mínimo de ratificações, que no caso dessa convenção eram 11 ratificações. Ou seja, para entrar em vigor bastava que 11 países ratificassem esta convenção, colocando ela dentro do ordenamento jurídico interno. Vigor 1978. O Brasil, e aqui o que nos interessa, ele só ratifica a convenção em 92. Então, aquele procedimento de incorporação de tratados internacionais, aquele procedimento de incorporação dos tratados internacionais que eu expliquei para você, ele fez todas aquelas 3 fases. E lá no final, em 92, o país incorpora, o Brasil incorpora, esta convenção no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Certo. Eu coloquei esse decreto presidencial e coloquei um outro decreto aqui. E esse decreto que está aqui embaixo é o decreto da corte. Porque, detalhe, eu já mencionei isso aqui na aula passada, a cláusula da adesão à corte, ou seja, da submissão daquele país
A jurisdição da Corte Interamericana ela é facultativa. Diferente das outras duas cortes que tem naquele quadro comparativo que você recebeu em casa. Não foi? Que é a Corte Internacional de Justiça da ONU. Automaticamente, quando o país assina a Carta da ONU, ele está vinculado à jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Se o país é signatário do Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, automaticamente se curva a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Porém, aqui é diferente, porque a cláusula da Corte é a única que é facultativa. Então, o Brasil ratifica em 92 a Convenção, não aderiu à cláusula da Corte, e só em 2002, na verdade em 98, o Poder Legislativo assina, mas só é ratificada essa cláusula em 2002, tá certo? Pois bem, existe um protocolo adicional a essa convenção que chama Protocolo de San Salvador, também super famoso. Detalhe, essa convenção ela trata basicamente dos direitos de primeira geração, dos direitos fundamentais, que eu também expliquei na aula passada. E este protocolo, ele fala dos direitos de segunda geração. Com isso aqui a gente mata muita questão também, só sabendo das gerações, tá? Não vou explicar de novo, porque não dá tempo. E aí, o que aconteceu? A comissão, existem dois órgãos, tá? Que servem para a proteção dos direitos humanos a nível de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é a Comissão Interamericana, cai muito na prova, questão só sobre a comissão. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão e Corte. A comissão, ela já existia antes, porque ela nasceu com a OEA. Só que essa convenção aqui ratifica o papel dela, certo? Amplia até o papel dela. O que ela faz? A função dela é de promoção, proteção, monitoramento e conciliação de direitos humanos. Portanto, a atuação ela é mais prévia, tá? Ou seja, é óbvio que eu estou falando aqui sempre, agora, a partir de agora, dos países signatários que ratificaram esta convenção, tá? Então, toda vez que eu falar da comissão e da atuação da Corte, vai ser em relação à atuação daqueles países. Ok. Imagina aí que aconteceu uma infração de direitos humanos aqui no Brasil, num presídio, certo? Foi denunciada essa violação de direitos humanos às autoridades locais, nada foi feito. O que é que pode ser feito? Existe uma Convenção Interamericana que está protegendo os direitos humanos aqui no nosso país, a nível internacional, e eu posso denunciar para a comissão, para que a comissão estabeleça uma investigação, tá? E aí, a primeira coisa que ela pode fazer, visita in loco, no local. Ela pode ir aqui ou de ofício ou instigada, ela pode estabelecer que um grupo de pessoas daqui do âmbito da comissão venha investigar a violação de direitos humanos aqui no presídio do Ceará, do Brasil, tá? Vem investigar. Depois que investigou e apurou que existe violação de direitos humanos, o que ela pode fazer? Formular uma recomendação. Recomendação é recomendação, é um conselho, né? Uma orientação. Caba, tu arruma direitos humanos, para poder tu arrumar e cessar essa violação de direitos humanos, tu tem que mudar a tua legislação interna, ou tu tem que indenizar a vítima, enfim, alguma recomendação. Só que é só uma recomendação. Não é obrigatório, é uma recomendação, né? E aí, a partir disso, se o país cumprir ou não cumprir essa recomendação, a comissão tem a possibilidade de dar mais uma chance, ou seja, formular uma nova recomendação, ou então ela diz assim, eu desisto, você não vai arrumar direitos humanos e eu vou mandar este caso para a corte. E aí sim, aqui tem a função jurisdicional, tá certo? Ok. E essa corte ela vai processar e julgar quem? É o indivíduo que violou direitos humanos? Não. É o Estado signatário da convenção, certo? É o Estado do Ceará que violou? Não. É a União. É o Brasil, certo? Que violou direitos humanos, certo? Então vamos lá, voltando.
Existe a possibilidade aqui na comissão do peticionamento individual. E aqui é muito legal, porque ele está abrindo a possibilidade para a gente, a partir desses artigos aqui, de qualquer pessoa entrar com uma petição individual para poder denunciar a violação de direitos humanos. Ou seja, eu posso entrar, você pode entrar. Não precisa ser advogado. Ou seu advogado pode entrar. Ou um Estado parte da convenção, ou uma organização não governamental que seja reconhecido por um dos países da convenção. Então, são várias pessoas que podem entrar com uma petição, certo? Para poder denunciar a violação de direitos humanos. E aí depois vem aquele procedimento de recomendação e caso não faça nada, leva para a corte. Agora detalhe, só um segundo, tá? Detalhe, isso é questão de prova. O peticionamento individual, ele é para comissão. Significa dizer que nós não podemos peticionar para corte, tá? Porque no artigo 61, a gente vê que só quem peticiona para a corte é quem? A comissão que leva o caso, quando não tem mais jeito, tá? Ou então um dos estados signatários. Ou a comissão, ou um dos estados signatários, tá certo? Não há possibilidade de peticionamento individual. Pergunta. Professor, no caso desse peticionamento aí, ele é levado para o Conselho Penitenciário, né? Que seria o setor responsável por isso. Mas está falando em âmbito de quê? Essas denúncias. Tá, mas o setor penitenciário a nível Brasil, que você está falando? Estadual. Por exemplo, cada estado tem a sua secretaria. Ah, que ele vai receber, na verdade, a recomendação, recebe o país que passa, repassa, até chegar lá no Conselho Penitenciário, tá? Para acessar a violação. Rapidinho, só na parte que tu mencionou as pessoas que podem peticionar. É qualquer pessoa e os órgãos. Tá, é o seguinte, aqui é peticionamento individual, qualquer um de nós podemos peticionar, tá? É isso que é o peticionamento individual. Porém, quem mais pode peticionar? Um estado signatário, certo? Ou uma organização não governamental que seja reconhecida em um dos países signatários da convenção, tá certo? Vamos lá. Aqui existe um negócio, e essa aqui tem caído muito, por isso que eu destaquei de vermelho, se chama competência cautelar, certo? Não é uma decisão com função jurisdicional, mas isso aqui é o seguinte, ó. Está previsto no regulamento interno dessa comissão, ou seja, não vem a partir de uma previsão da convenção, mas do regulamento interno. Ele diz assim, se a situação de direitos humanos for muito grave, é lógico que não dá para esperar que aquele país, em recebendo uma recomendação, ele cesse a violação. Tipo assim, vou te dar um prazo para tu cessar? Não, porque é muito grave. Então, o que ela dá? À comissão, uma medida cautelar para poder fazer cessar instantaneamente a violação de direitos humanos. E isso só vai ser possível se for um caso gravíssimo de violação, tá? E aí a questão, ela vai te dar subsídios suficientes para você conseguir enquadrar na situação da competência cautelar. Então, ela não espera que a corte faça alguma coisa, ela pode dar uma decisão cautelar, tá certo? Corte rapidamente para a gente resolver as questões. A função da Corte Interamericana de Direitos Humanos é consultiva e contenciosa, portanto, ou a comissão ou um estado signatário pode fazer uma mera consulta para que a corte diga como é que tem que ser aplicado aquele regramento de proteção a direitos humanos. E contenciosa a função jurisdicional. Como eu já disse para vocês, a cláusula da jurisdição ela é facultativa. No momento que o Estado opta pela jurisdição, certo? A jurisdição se torna obrigatória. E detalhe, essa cláusula facultativa ela pode ser condicionada ou não condicionada. A condicionada diz o seguinte, ó, o Estado está submetido à jurisdição da Corte, mas apenas em relação aos casos em que o outro Estado que denunciou também esteja submetido à jurisdição da Corte. Então aqui ele exige uma condição de reciprocidade. E a não condicionada, que é a regra geral, é aderir à Corte, ela se torna obrigatória, tá certo? A sentença
lá no quadro comparativo que eu entreguei para vocês na aula passada, tem dizendo que ela é definitiva e inapelável. Não existe uma outra instância para poder levar uma decisão dessa corte. É definitivo. Assim como a sentença do Tribunal Internacional de Justiça da ONU, né? Só o TPI que tem a previsão do recurso. E a execução dessa sentença, ela acontece aqui no Brasil a nível de justiça federal, previsão do artigo 109 da Constituição, tá? Portanto, como a corte, ela não tem poder de polícia, certo? Para poder obrigar, fazer cumprir aquela sentença, o interessado tem que levar o pedido da execução para a Justiça Federal, tá certo? Rapidinho, cláusula federal, eu até já mencionei. O artigo 28 diz o seguinte: os países que são compostos como federação, eles não podem alegar, querer se eximir diante de uma infração de direitos humanos, dizendo assim, ó, eu, Brasil, União, não fui eu quem cometi a violação de direitos humanos, mas foi um indivíduo lá do estado do Ceará. Ou então, foi o estado do Ceará. Ou foi o município de Fortaleza que cometeu. Então, é o município de Fortaleza que tem que ser punido. Então, não pode existir essa alegativa, tá? Por conta de um negócio chamado cláusula federal. Quem é que é punido? É o Estado. Estado brasileiro. Aí, por mecanismo interno, ele pode fazer a cessação de violação ou até de reparação de danos àquelas pessoas que foram responsáveis pelo dano. Incidente de deslocamento de competência, para finalizar esta matéria e resolver as questões, diz assim, ó. E aqui já é previsão não da Convenção Interamericana, mas veio por conta dela, tá? Isso aqui foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, introduziu o parágrafo 5º no artigo 109. E ele fala assim, ó, que há a possibilidade de um incidente de deslocamento de competência, certo? Que pode ser interposto, por quem? Pelo Procurador-Geral da República, certo? E esse Procurador-Geral da República, em verificando grave violação de direitos humanos, num caso prático, há uma violação de direitos humanos aqui no estado do Ceará, certo? E aí você ingressa com um processo perante a Justiça Estadual, TJCE, para apurar a violação, procedimento, enfim. Por ser de grave violação de direitos humanos, é possível que o PGR peça o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O motivo desse deslocamento é para dar celeridade ao processo? Não. É para efetivar a proteção dos direitos humanos que estão contidas nos documentos de tratados internacionais que o Brasil é signatário, tá? Então aqui o PGR pede para quem? Para o STJ. E o STJ concede ou não concede o deslocamento dessa competência. E essa competência é deslocada para a Justiça Federal, tá certo? Já caiu em prova, vamos resolver as questões. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, questão 19. Um advogado é procurado por um grupo de familiares que narraram a ocorrência de tortura e tratamento degradante num presídio estadual. Após constatar a denúncia in loco, o advogado levou a situação ao conhecimento das autoridades administrativas competentes, que, entretanto, não deram atenção devida ao caso. Em razão disso, o advogado admitiu recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Item A. A comissão apenas receberá a denúncia se ficar comprovado o prévio esgotamento dos recursos internos. Está correto?
O cara tem até que tentar aqui, mas eu tenho que esperar o prévio esgotamento. Estou falando de proteção de direitos humanos, direitos fundamentais. Item B. A competência para a análise desse caso não é da Comissão Interamericana, e sim da Corte, está correto? Claro que não, né? O cara não pode levar para a Corte, tá certo? Item C. A comissão é competente para receber a denúncia, mas apenas por meio de petições individualizadas, a fim de proferir decisões mediante devido processo legal. Ele está restringindo, sim, a possibilidade de petição individual, que é a que a gente pode fazer. Mas, como eu disse, o Estado pode peticionar, a organização não governamental também, tá certo? Item D. Por se tratar de caso grave e urgente, a comissão pode receber a denúncia e expedir medida cautelar para obrigar o Estado a fazer cessar a violação ocorrente no presídio. Então ele relata uma situação super grave. O enunciado diz isso pra gente. E deu a previsão da competência cautelar no item D, que é o nosso item correto. Tá certo? D? Item D. É a competência cautelar. É muito grave a violação. Não dá para esperar uma recomendação. Competência cautelar da comissão. Professora, você está errado porque diz mais apenas por meio de petições individualizadas? Exatamente. Que a petição individualizada é uma previsão. Tá aqui a previsão dela, certo? No artigo 44 a 51. Mas não é só isso. Porque, por exemplo, o Estado signatário pode também levar uma demanda para a comissão. Tá? Questão 20. Esta questão aí do lado tem assim, questão anulada. Mas é uma questão muito boa. Foi anulada porque a nomenclatura que a FGV utilizou estava equivocada. Ele falou assim, ó, Corte Interamericana de Justiça. E é de Direitos Humanos, né? Foi anulado só por conta disso. Estava muito boa a questão. Então eu trouxe para a gente resolver. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é competente para examinar comunicações encaminhadas por indivíduos ou grupos de indivíduos que contenham denúncia de violação de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Violação essa que tenha sido cometida por um Estado parte. Após receber a denúncia e considerá-la admissível, a comissão deverá requerer mais informações e buscar uma solução amistosa, que é aquela função preventiva que eu disse para vocês. Em não ocorrendo tal solução, enviará um informe ao Estado, concedendo-lhe 3 meses para cumprir sua exigência, que é a tal da recomendação que ela faz. Caso o Estado não atenda às exigências deliberadas pela comissão, essa comissão pode fazer o quê? Ela deu a recomendação, o Estado não cumpriu. O que ela pode fazer? Item A. Encaminhar o caso para deliberação na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Não, né? Não, por favor. Não está aqui dentro da previsão da Convenção Interamericana. Item B. Proceder ao desligamento. Olha isso aqui. Ao desligamento do Estado violador da Organização dos Estados Americanos. A comissão, que não tem nem função jurisdicional, vai desligar o Estado da OEA. Não tem sentido. Item C. Enviar o caso à Corte Interamericana de Justiça. Que aqui ele quer dizer Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Só corrige aí pra mim. Não é de justiça, é de direitos humanos. Que é pra gente tornar essa questão sem estar nula. Enviar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou à Corte Internacional de Haia, desde que escolha apenas uma das duas cortes para evitar litispendência. Ele está cogitando, dizendo para você que a comissão pode ou levar para a Corte Interamericana ou levar para a Corte Internacional de Haia, que é que corte? Corte Internacional de Justiça da ONU. Tem alguma coisa a ver? Não, sistema global, sistema regional, tá? Item D. Elaborar um segundo informe ao Estado ou enviar o caso à Corte.
Corte Interamericana, corrija, de Direitos Humanos. Aí o item D é o item correto, certo? Questão 21. Pois não. Como? Não, é assim, tá? Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos está sediada em São José da Costa Rica, certo? Ela é um órgão internacional, a nível de Comissão Interamericana e Sistema Regional de Proteção. O Brasil está vinculado a ela porque ele é signatário da Convenção Interamericana, certo? Então é uma corte internacional, um órgão internacional, que se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Não é corte estadual. Então, essa comissão pode ou dar uma segunda chance, uma segunda recomendação, ou pode enviar o caso direto para ela, processar e julgar. Entendeu? E quando ela processa e julga, ela vai poder condenar quem? Um dos estados signatários. Daqui, né? Que aqui é o estado violador. O estado violador dos direitos humanos, que é signatário da Convenção Interamericana, aí ele pode ser curvado, submetido à jurisdição, desde que ele tenha aderido à cláusula facultativa. Ficou claro? Questão 21, né? Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de direitos humanos perante a comissão, ainda estamos falando de comissão, assinale a afirmativa correta. Item A. A comissão poderá responsabilizar, olha aqui, tanto o Estado quanto as pessoas naturais e jurídicas de direito público e privado que cometerem violação solidariamente. Então, quem é que ela pode formular uma recomendação à comissão? É só para um dos estados signatários. Não é para nenhuma pessoa individual, não. É um dos estados, tá certo? Botem na cabeça de vocês que só existe um tribunal que pode julgar, processar e julgar indivíduo. Qual é? Falem alto, T é o TPI, certo? E ali é só uma competência criminal, tá bom? O resto que nos interessa, que é o Tribunal Internacional de Justiça da ONU e a Corte Interamericana, certo? Ou a própria comissão aqui que formula a recomendação, como no caso da questão, é só para os estados signatários do tratado. E questão item B. Questão 21, item B. A comissão não possui competência para responsabilizar as pessoas naturais. Tá perfeito, né? Podendo apenas determinar a responsabilidade de pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Aí, pelo amor de Deus, né? Aqui, direito privado jamais, só de direito público, os estados. Item C. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado quanto as pessoas naturais. Eu não vou ler o resto. Não vamos perder nosso tempo. Pessoa natural, não, só o Estado, né? E o item D. A comissão não possui competência para atribuir responsabilidade individual. Perfeito. Podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA. Por que ele falou da OEA? Porque os estados da OEA, da Organização dos Estados Americanos, foi ela que fez surgir o sistema regional, são os mesmos signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Questão, aqui é o item D. Questão 22. Há cerca de 3 meses, foi verificado que os presos da penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violências físicas. Você foi contratado por familiares dos presos, que lhes disseram ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz. Por isso, eles, os familiares dos presos, o consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A galera estava informada, né? Considerando as regras de funcionamento da comissão, você deverá informá-los que a comissão pode receber a denúncia. Item A.
caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no pacto devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Justiça. Falso. Tá errado porque primeiro ele restringiu, né? Caso sejam feitas petições individualizadas. E segundo, a nomenclatura está errada. É uma questão válida que trouxe a nomenclatura errada. Ó. Corte Interamericana de Direitos Humanos e não de Justiça. Tá errado. Item B. Caso sejam feitas petições individualizadas relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana. Assim, a comissão poderá adotar as medidas que julgar necessária para a cessação da violação. E aí? Ele está restringindo mais uma vez, né? Item C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim a comissão poderá instaurar de ofício, que pode ser de ofício ou a partir de requerimento, um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. É o nosso item, a medida cautelar. E ele fala no enunciado a grave violação. E o D. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, a comissão deve encaminhar diretamente o caso à corte. E aqui ele fala Corte Interamericana de Justiça mais uma vez. Tá errada, de direitos humanos, e não é diretamente. Por quê? Porque ela tem a prerrogativa da competência cautelar. Tá? Minha gente linda. Ai, meu Deus. Vamos resolver. Eu vou pular essa questão 23, que ainda é sobre comissão, só por conta do tempo apertado. E vamos resolver corte agora, ó. Questão 24. Que eu ainda vou falar de direito internacional depois do intervalo. Diante de uma sentença desfavorável, essa está facílima, não unânime da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que lhe ordenou o pagamento de determinada quantia em dinheiro, pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a sentença. Ou seja, o Brasil foi condenado pela Corte para poder restituir uma determinada quantia em dinheiro por conta de uma violação de direitos humanos. E o Brasil, o enunciado está dizendo, pretende insurgir-se contra a sentença. Ou seja, o que é insurgir-se? Entrar com um recurso. Pode? Porque a sentença é definitiva e inapelável. É o item C de casa. Facílimo, tá? Leiam o quadro comparativo, por favor, antes da prova. Que está lá naquele material que eu enviei para vocês da aula passada, não é isso? Questão 25. Na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado ao pagamento de quantia certa pela Corte, deverá o interessado. Nessa situação é o seguinte, ó. Brasil foi condenado pela Corte. E ele foi condenado para um pagamento de quantia certa, por conta de violação de direitos humanos, certo? Ele não pagou. Ele está inadimplente. O interessado pode fazer o quê? É isso que o enunciado está perguntando. O interessado em quê? Em receber o dinheiro, né? Item A. Executá-la perante a Justiça Federal, pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. Seria a nossa resposta correta? Tá? Mas vamos ler o resto, ó. Pedir que os autos do processo sejam encaminhados ao Conselho de Segurança da ONU. O que tem a ver a ONU com o sistema regional? Nada. Item C. Reivindicar pelo processo vigente no país, porque as sentenças proferidas pela Corte são desprovidas de executoriedade. Reivindicar pelo processo vigente no país, ele não está falando através de quê? Aqui podia ser Justiça Estadual, Justiça Federal, órgão administrativo, tá? Vamos para o intervalo então, né?